Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez, damos as boas-vindas a todos aqui no ambiente, no recinto da Feira do Livro, agradecendo a presença de todos. E hoje temos o grupo da Fraternidade Irmã Narcisa, uma das casas mais antigas de Poços de Caldas, com 58 anos já de fundação. Uma das casas, né, que participou da fundação da Aliança Municipal Espírita de Poços de Caldas no final dos anos 70 e que vem trabalhando na divulgação da doutrina espírita com as suas atividades, sempre se conduzindo dentro da pureza doutrinária, sempre buscando levar o conhecimento da doutrina através das reuniões públicas, dos trabalhos, das atividades que a casa desenvolve. E para dar continuidade às nossas palestras, né, hoje nós vamos conhecer a vida e a obra de João Nunes Maia. E vamos ver a importância desse trabalhador da doutrina espírita, que para muitos de nós conhecemos algumas das suas obras só. Mas a vida dele foi um testemunho também de serviço ao bem, deixou uma instituição muito grande, com muito trabalho em Belo Horizonte, que funciona hoje com muitas atividades, mas um exemplo de um missionário, de um espírito que veio e cumpriu a sua tarefa na mediunidade, mas também no trabalho de caridade, de assistência social e da divulgação da doutrina espírita. Vamos então passar a para a equipe do grupo da Fraternidade Irmã Narcisa para fazer a prece de início e nos apresentar a casa para aqueles que ainda não conhecem. Boa noite a todos. Pessoal de 1,5 m tem que abaixar o microfone aqui. Quero dar boas-vindas a todos. Para nós é um grande prazer recebê-los todos, porque o objetivo de todo esse trabalho é a divulgação da doutrina. E nesse momento agradecer a todos os espíritos auxiliares de Jesus em missão aqui na Terra. Sabemos que protegendo esse nosso trabalho, o trabalho da AME, que se esforça anualmente para proporcionar essa divulgação, que dá muito trabalho, aliás, e comporta muitos colaboradores, pedindo a Jesus que proteja esses trabalhadores, proteja a Aliança Municipal Espírita e mantenha esse trabalho. Depois da sua 37ª edição, mantenha esse trabalho com vigor, para que a divulgação da doutrina continue a cada ano. Que Jesus, nosso Pai, nosso Mestre, amigo, nos abençoe hoje e sempre e proteja todas as casas espíritas de Poços de Caldas e, por que não, todas as casas espíritas do país. Por isso tudo agradecemos a Deus e a Jesus, nosso Pai, nosso Mestre, amigo, dando início à nossa palestra de hoje. Que assim seja. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus, nosso Divino Mestre, esteja presente conosco nessa noite festiva, onde juntos podemos estar divulgando mais uma vez os trabalhos que fazem parte desse grande acervo, que é o acervo espírita do Brasil. Eu fiquei muito agradecida por ter sido escolhida para falar um pouco da vida e da obra de João Nunes Maia, um dos grandes vultos da literatura espírita brasileira e que nada mais, nada menos é nosso conterrâneo aqui de Minas Gerais, de Belo Horizonte, um homem de grande valor espiritual e também de um grande valor material, vamos dizer assim, porque ele trabalhou na seara de Jesus por muitos e muitos anos, deixando para nós um grande legado de amor e de literatura também. Eu, antes de começar, eu sei, Osilda, eu ia falar, meu bem. Eu vou falar um pouquinho da nossa casa, que
nós trabalhamos todos os dias, praticamente de segunda a sexta-feira. Na segunda-feira, nós trabalhamos com o grupo de estudo, o ESD, das 19h30 às 21 horas. Na terça-feira, todas as terças-feiras, nós temos a reunião pública, das 20 às 21 horas. Nas quintas-feiras, nós temos o nosso trabalho de ajuda fraterna aos enfermos. É o nosso grupo que trabalha com os enfermos em suas residências. Então, as pessoas que não podem vir até o centro, tomar o passe, a água fluidificada, o nosso grupo do Centro Espírita Irmã Narcisa vai até a casa e leva a eles esse amor, esse achego, esse conforto espiritual. E na sexta, aí nós trabalhamos até quinta-feira. Então, esses são os dias que a gente trabalha na nossa casa. E nós esperamos abranger um pouco mais daqui uns tempos, porque se faz necessário e a casa tem condições para isso. Então, voltando ao nosso trabalho de hoje, eu trouxe um pouco da biografia de João Nunes Maia para a gente falar a respeito desse homem que trabalhou na divulgação da doutrina espírita de uma forma tão saudável e deixou para nós um legado muito grande dentro da literatura espírita brasileira. João Nunes Maia, eu vou passar um pouquinho da biografia dele. Bom, então a gente vê aí a biografia de João Nunes Maia. Ele nasceu no dia 10 de novembro de 1923, na cidade de Glaucilândia, antigo Juramento, norte de Minas Gerais. Ele foi filho de Joaquim da Silva Maia e Maria Nunes Maia. E assim como todos os missionários, João Nunes Maia convivia com a sua mediunidade desde muito pequeno, o que acabou trazendo para ele grandes angústias e aflições. No meio da família e no meio da sociedade que ele vivia, ele era taxado de diferente, né, de esquisito. Aliás, é mesmo mais ou menos por aí mesmo, né? Porque são pessoas especiais, que têm uma visão diferenciada, não é? E que convive com essa particularidade que não são todas as pessoas que têm. Então, como todos os outros, assim como Chico, Divaldo e tantos outros grandes vultos da nossa literatura, ele também sofreu discriminações, né? Ele sofreu desprezo, pouco caso, por causa dele ter esse temperamento assim, meio que fechado, meio que introvertido. Ele sempre foi amparado pela sua mãe. Era tão interessante que quando ele se sentia assim, meio fora do esquadro, meio fora de si, ele levava o João Nunes para ser benzido na casa da dona Lozinha, que era uma senhorinha bem velhinha, que benzia com plantas e com orações. Então, quer dizer, a sensibilidade dele aceitava e ele ficava bem depois, vamos dizer assim, do passe da dona Lozinha, né? Então, ela pegava também as orações todas as vezes que se fazia necessário. Companheiro, amigo e mestre. João Nunes Maia, ele, com todas as dificuldades que ele passou na vida, ele, na adolescência, na juventude, ele precisou sair de Belo Horizonte. E o pai pediu que ele fosse para Belo Horizonte para estudar e canalizar em outros centros, em outros lugares, aquela virtude que ele tinha e que na cidade dele era meio que fechado. Aí ele foi para Belo Horizonte. Lá em Belo Horizonte ele acabou indo até a cidade de Chico Xavier, conhecendo Chico Xavier, frequentando as reuniões de Chico Xavier, e eles se tornaram grandes amigos. E Chico Xavier, nada mais, nada menos do que foi para ele um grande mestre. Chico Xavier norteou toda a vida de João Nunes Maia, a vida, inclusive a vida espiritual dele. Porque tudo o que ele sentia, tudo aquilo que ele não conseguia resolver, ele tinha, então, o Chico Xavier para lhe dar como que fala, o arrego do coração, né? O Chico Xavier estava sempre pronto para recebê-lo e estar do lado dele. Então, ele numa reunião mediúnica, foi interessante, porque ele estava com o Chico Xavier em Belo Horizonte e eles foram numa reunião mediúnica na União Espírita Mineira. Foram
naquela noite eles estavam predispostos a assistir uma reunião na União Espírita Mineira. E foi lá, nessa reunião, né, que ele se deu pela primeira vez o encontro dele com o mentor, que praticamente trabalhou a maior parte de todos os livros de João Nunes Maia, foi através da obra de Miramês, espiritual. Né? Miramês foi o grande guia espiritual dele e ele conheceu neste dia, na União Espírita Mineira. A vida consiste em uma eterna semeadura. E tudo o que semeamos, isso colheremos. Isso é um pensamento de João Nunes Maia, muito bonito, que eu trouxe para nós. Aí tem a fachada da União Espírita Mineira de Belo Horizonte, onde ele recebeu, né, a primeira comunicação de Miramês. E aqui a linda figura de Miramês, né? Maravilhosa figura desse mentor espiritual. E interessante que ele se identificou como Miramês, né? Mas o nome dele é Fernando Miramês de Ovídio, né? E ele... Nossa, meu óculos está tão embaçado de calor, viu, gente? Eu vou falar um pouquinho sobre ele, bem rápido. Ele orientou a Miramês, orientou o João Nunes Maia desde 1958, quando ele se manifestou pela primeira vez durante uma reunião na União Espírita Mineira. Fernando Olivídio era espanhol a serviço do rei da Espanha. Ele pisou nas terras brasileiras para nunca mais sair. Interessante que eu vou falar para vocês de uma particularidade. O Evangelho de Jesus tem uma passagem que todos nós conhecemos, de um rapaz que chegou para Jesus e falou para o mestre, mestre, o que eu tenho que fazer para ganhar o reino dos céus? Vocês lembram dessa passagem? E Jesus, o que Jesus falou? Vá, venda tudo que você tem, dê aos pobres e me siga. O rapaz não fez isso, porque ele era abastado. E aquilo para ele foi assim, o fim do mundo, né? Deixar tudo para trás para seguir Jesus. Ele não fez naquela encarnação. Porque depois, nesta encarnação no Brasil, que ele era abastado também, filho de pessoas nobres em Belo Horizonte, ele nesta encarnação, ele era nobre, filho de espanhóis também, e ele veio a serviço do rei no Brasil, na época da colonização brasileira, e chegando aqui ele se apaixonou pelas terras de Santa Cruz. E ele deserdou de tudo que ele tinha na Espanha. Ele ficou sabendo depois, através de emissários, que ele tinha recebido uma grande fortuna. Ele doou tudo aos pobres. E ficou sendo um índio brasileiro, porque ele convivia com os índios aqui no Brasil. Ele morreu pobre, aqui no Brasil, a serviço do rei de Roma, mas praticamente refugiado, porque eles queriam que ele voltasse para assumir aquilo que era de direito dele. E ele não quis. Eu achei super interessante, porque lá atrás ele não fez isso. E nesta reencarnação, aqui no Brasil, ele deixou tudo que ele tinha para seguir as palavras de Jesus. E ele, então, foi com o João Nunes Maia, o mentor mor, vamos dizer assim, de João Nunes Maia, no grande acervo que ele teve, né, literário, e que ele legou para nós. Eu vou passar para nós, rapidamente, os livros que Miramês psicografou através da mediunidade de João Nunes Maia. João Nunes Maia, ele era médium de psicografia, psicofonia, desdobramento. Ele tinha todos os tipos de mediunidade. Por isso ele tinha também grande dificuldade de sobreviver, até porque, se hoje ainda nós somos tão mal interpretados, imagina ele lá atrás, né? Então, veja bem, eu vou passar algumas das palavras, dos livros, que é um acervo muito grande, que começa por alguns ângulos do ensino do mestre. Esse livro de João Nunes Maia, ele é baseado no Evangelho de Jesus, nas parábolas de Jesus. É maravilhoso, porque ele vem trazendo à luz do amor todas as palavras das parábolas de Jesus.
É este livro e o Mestre dos Mestres. São 2 livros dele exclusivamente baseados no Evangelho de Jesus. Apelo aos Espíritas é um livro que ele pede, por favor, para que os Espíritas, no mínimo, se entendam. A partir daí, ele vem trazendo vários esclarecimentos dentro da doutrina espírita para a convivência dos espíritas. Conceito de Paz, livro de autoajuda. O Cristo em Nós também é um livro que traz para nós ensinamentos do Evangelho e ensinamentos das palavras de Jesus através da literatura delicada, porque João Nunes Maia ele é delicado para trabalhar o Evangelho. Então ele traz para nós assim a luz do amor mesmo de Jesus, as palavras que o Mestre nos deixou. Cristos também traz também as palavras de Jesus. Este livro, Cura-te a ti mesmo, é um livro de autoajuda maravilhoso, onde ele mostra para nós a reforma íntima, a nossa forma de conviver conosco, né? A nossa cura interior, através da nossa vivência e da nossa autodescoberta. Favos de Luz é um livro de perguntas e respostas. É um livro que é baseado no Livro dos Espíritos, de perguntas e respostas, à luz da doutrina espírita e à luz desse grande autor do amor que foi Miramês. Ele traz para nós, de uma forma bem sublime, todas as perguntas que a gente gosta e procura saber do Livro dos Espíritos, bem facilitado. Ele escreveu Filosofia da Mediunidade, que são 8 volumes, trazendo para nós o esclarecimento do Livro dos Médiuns. Filosofia Espírita, é de 1 a 20, também baseado no Livro dos Espíritos. Força Soberana, um livro de autoajuda. Francisco de Assis, fantástico. Quem já leu o livro Francisco de Assis, de Miramês? Gostou ou não gostou? Fala tudo o que a gente precisava saber e muito mais. Fala sobre Hitler, fala sobre João Evangelista, né, a maneira que João Evangelista foi morto na ilha de Patmos. É fantástico esse livro dele. Horizontes da Fala. É um livro que traz para nós uma meditação sobre tudo aquilo que nós trabalhamos, exatamente aquilo que trabalhamos na nossa fala, na nossa forma, né, de conviver com o nosso próximo. Horizontes da Mente também, Horizontes da Vida. Máximas de Luz, um livro de autoajuda. O Mestre dos Mestres já disse que é baseado no Evangelho. E Páginas Esparsas, é uma literatura com... seria assim um livro de autoajuda, onde ele faz várias interpretações, vários artigos, de uma forma bem tranquila, para que a gente possa, assim, no dia a dia, a gente ter como livro de cabeceira. Plenitude Mediúnica, trabalha também a área da mediunidade. O Reino de Deus, que é um livro de autoajuda. Rosa Cristo, lindo, lindo o livro dele, Rosa Cristo. Ele é um livro que também eu falaria artigos, mas não é bem artigos, é um livro de autoajuda, onde que ele traz para nós esclarecimentos dentro da doutrina. Saúde. Esse livro fala realmente da saúde material de todos nós, em nível de doutrina espírita. Segurança Mediúnica, Vamos Orar. Esse livro, Vamos Orar, ele é um livro de autoajuda e de orações. Ele psicografou, além de Miramês, ele era muito completo no sentido de trabalhar com os espíritos que buscavam-no para que ele pudesse dar o passamento para a escrita de livros. Então, ele trabalhou com o Senhorzinho Cardoso, trabalhou com Shaolin, Caena, Sheila, Maria Nunes, sua mãe, Carlos Lancelin, irmão Horta, que foi um padre da cidade de Patrocínio, né, onde ele nasceu, lá do lado da casa dele. Bezerra de Menezes, José Grosso, que é um dos nossos mentores do nosso grupo de fraternidade espírita, Lester, Ayrtes, e o total de livros dele está baseado em 86 livros na literatura. Ele ainda tem 2 livros que eu não coloquei aqui, um chama-se Maria de Nazaré, que é um livro que ele conta a vida de Nossa Senhora, mas no sentido de ser a eira da doutrina, né?
da doutrina espírita, e tem um outro também que chama-se Médiuns, que ele trabalha em cima da mediunidade e em cima de todos aqueles desafios que a mediunidade se nos apresenta. Mas, dentre tudo isto, João Nunes Maia, ele teve uma vida de muita dificuldade. Então, eu me lembro que a hora que eu estava vindo para cá, eu conversei com a Ivaneide, com a minha irmã, e eu estava falando com ela, que às vezes a gente se apega às riquezas e aos bens da terra, né? Nós estávamos falando de pedra, eu e a Ivaneide. E, de repente, eu me lembrei de um caso do João Nunes Maia que aconteceu com ele, porque no momento em que ele vivia o dia a dia dele, a vida dele, a família, tudo, ele foi pai de 2 filhas, uma não chegou a nascer e a outra morreu depois de grande. E interessante que ele, com a esposa, ele estava passando por uma grande dificuldade em Belo Horizonte, e ele falou para ela que ele ia ser garimpeiro. E foi mesmo para o garimpo. E chegou lá, ele não conseguiu era nada, sabe? E garimpa daqui, garimpa dali, não conseguia era nada. Mas aí ele catou uma pedra, como ele era aquela coisa de transcendência, né? Sentou na beirada do rio, em vez de garimpar, foi ver o que significava aquela pedra. Aí ele fez várias meditações em cima da pedra e tudo, e falou, vou guardar essa pedra de lembrança. E junto com ela, ele encontrou uma outra pedra. E ele voltou para casa, juntou aquelas 2 pedras, colocou lá dentro de uma caixinha e deixou guardadas as pedras. Tudo decorrer da vida, quando ele abrisse a caixa, de repentemente ele ia lembrar do tempo que ele foi garimpeiro. Aí, bom, um dia ele sentado com a esposa, olhando as pedras, a esposa falou, nossa, mas essa pedra aqui, ó, ela não é uma pedra qualquer. Eu vou ver, mas essa pedra aqui é um diamante. Falou para ele, né? E ele ficou assim meio que impactado, ela juntou a pedra, colocou na bolsinha, levou para ver. A pedra era um diamante com 33 pontos. Vocês imaginam o tamanho do diamante que ele tinha encontrado e que ele nunca na vida dele sabia que era. Aí ficaram loucos de felicidade os dois, não sabiam onde guardar aquela pedra. Contaram para o Chico que tinha encontrado a pedra, que ia dar para eles estudar a filha num dos melhores colégios de Belo Horizonte. E no final das contas, o Chico falou para ele assim, faz o seguinte, durante esse ano todo, você pega o livro Fonte Viva e leia lá no culto do Evangelho no lar da sua casa. Todas as semanas você abre o livro e leia, até o final do ano. No dia do seu aniversário, você vai receber um presente. Nossa, que beleza, né? O Chico falando isso, ele foi embora feliz da vida. Fez esse trabalho o ano todo, um ano de trabalho, de livro, e vamos que vamos. E aí, quando chegou no dia do aniversário dele, teve aniversário, teve parabéns, teve bolo, teve amigo, teve abraço, teve tudo, menos o presente. Mas ele estava esperando o presente. Afinal de contas, quem falou para ele foi o Chico, né? E ele não ia duvidar nunca. Do Chico, não, né? E ele ficou esperando o presente, deu 10 horas, nada, 11 horas, nada de presente. Por fim, eles cansaram e foram dormir. Muito sem graça, porque o presente não chegou. Aí, de madrugada, aquele barulhão dentro da casa dele, aquele vendaval e janela batendo e tudo fervendo, ele falou, meu Deus, acho que é o presente. Levantou rapidamente e foi. Não era o presente que ele esperava. Havia aberto a porta da casa dele e haviam roubado o diamante. Estava tudo aberto, a bolsa, a caixinha, o guarda-roupa, onde ele escondia, estava tudo aberto e eles roubaram o diamante dele. Nossa, tiveram uma crise, os dois. E choraram, e sapatearam, e correram no Chico. Né, o Chico era o amor da vida dele. Correram lá na casa do Chico para contar para o Chico Xavier o que tinha acontecido. O Chico falou para ele, eu já sabia. Eu já sabia, por isso pedi para você se preparar. Sabe por quê? Tinha mais ou menos uns 60 espíritos atrás desse diamante. Todos dentro da sua casa brigando por conta do diamante. 42 nós conseguimos doutrinar e levar embora durante esse ano, de culto de evangelho e de livro Fonte Viva. Os outros 28 insuflaram tanto,
os ladrões, que eles entraram dentro da sua casa e roubaram. E foram embora com ele. Portanto, meu amigo, não chore, porque poderia ter sido muito pior. Ele ficou feliz de saber que não havia acontecido nada com a filha, nem com ele, nem com a esposa. E o diamante foi esse mesmo, porque eram espíritos que já estavam brigando por conta disso antes de morrer lá no garimpo. Né? Então, são coisas que às vezes a gente apega e que nem se faz necessário mesmo apegar. Né? São coisas que às vezes a gente fica ali com aquilo e, de repente, aquilo ali não nos traz felicidade. Foi isso que a conclusão que eles chegaram depois de tudo que aconteceu. Também acho que nem houve necessidade do diamante, porque me parece, assim, pelo que eu já li, por algumas coisas que eu já tenho em vista, parece-me que ele perdeu a filha muito antes disso. A filha dele chamava-se Alcione. Aí, mas o que eu acho mais interessante, quer dizer, de tudo que ele fez a campanha do livro em Belo Horizonte. Ele tinha um caminhão que ele andava no Brasil inteiro divulgando a doutrina espírita através da doação de livro espírita gratuito. Ele ia de norte a sul, de leste a oeste, fazendo esse tipo de coisa. E quando ele passava pelo Chico Xavier, era interessante que o Chico montava junto com eles, montava dentro do caminhão, e ia até só um certo pedaço, porque ele não conseguia chegar junto com eles aonde eles precisavam. Aí o Chico Xavier ficava e dava o adeus para eles, e eles iam felizes da vida doar os livros espíritas, porque, na realidade, João Nunes Maia talvez tenha sido um dos maiores divulgadores da doutrina espírita, assim, em nível de viagens de cidade em cidade. Ele não tinha preguiça e ele não tinha chuva e nem tempo ruim, ele ia mesmo. E aqui nos meus apanhados, aqui diz assim, ó, que ele distribuiu gratuitamente no centro de Belo Horizonte uma edição inteira de 10.000 volumes, gratuitamente, do Evangelho segundo o Espiritismo da FEB. Ele realizou a primeira banca do livro espírita de Belo Horizonte. Ele fundou a Livraria da União Espírita Mineira por solicitação e com a orientação de Francisco Cândido Xavier. Ele foi membro da diretoria do Hospital Espírita André Luiz. Ele foi membro do Conselho da União Espírita Mineira, incentivou a abertura de atividades de casas espíritas em locais ainda desprovidos, ajudou na transição de casas de umbanda para casas espíritas, foi o primeiro diretor doutrinário do Hospital André Luiz, inaugurou a Livraria da União Espírita Mineira por orientação de Chico Xavier. Então, esse foi assim um trabalho que ele realmente abraçou durante toda a vida dele. E no lançamento deste livro, Além do Ódio, é um romance de Senhorzinho Cardoso. Através dele, ele fez naquela casa nessa colônia, Santa Isabel, porque na realidade ele houve a necessidade de que ele fizesse o lançamento deste livro dentro desta colônia Santa Isabel para portadores de hanseníase. Então, ele levou 105 livros, morrendo de medo de não dar certo, e acabou que tudo correu às mil maravilhas, e ele fez o lançamento do livro lá, as pessoas saíram, ele fez a noite de autógrafo, tudo. Mas, e a festa transcorreu, né, feliz, e todo mundo fervendo e conversando e tudo mais. Num dado momento da madrugada, ele olhando para a porta, ele viu quando entrou uma falange de espíritos de escravos. Até porque esse livro, Além do Ódio, ele traz essa literatura, né, da época dos escravos. Então, até esse senhorzinho Cardoso, ele era um proprietário de uma grande fazenda lá pelo interior de Belo Horizonte. E ele, então, viu os escravos chegando, todos sentando, né, ali na frente. E, de repente, ele viu o Miramês entrando também. Aí já era o lado espiritual dele, que estava percebendo toda a movimentação que estava acontecendo ali. E ele Miramês trouxe Senhorzinho Cardoso, né? E junto com ele entrou também um velhinho, muito simpático, que ele não conheceu. Na hora não sabia quem era. Mas como ele já tinha estudado o magnetismo animal, e ele já tinha feito grandes pesquisas,
no campo do magnetismo, esse senhor, que nada mais, nada menos era do que Mesmer, mas ele se adentrou também lá dentro da casa e conversou com ele um determinado tempo. E falou para ele: eu gostaria de passar para você a fórmula da pomada que eu quero. Aí eles conversaram muito, ele falou que ia passar a fórmula de uma pomada, que ia ser de grande valia para a humanidade. E que aí, depois de uma conversa que eles tiveram, ele perguntou: mas qual que é o seu nome? Ele falou: não me interessa, chama-me de Vovô Pedro. Então, ele recebeu naquela noite a pomada do Vovô Pedro, a fórmula da pomada do Vovô Pedro, que é uma fórmula espiritual e que hoje ela é fabricada em todos os pontos do Brasil. Nós temos casas espíritas que trabalham com essa pomada. E ele não acreditou muito na pomada na hora, ele era meio incrédulo, né, também. Ele foi para casa, fez a pomada e falou assim: bom, agora, já que ela cura mesmo, eu tenho um rapaz que eu curo lá na Praça da República, em Belo Horizonte. Todo mundo conhece Belo Horizonte, não? Tem uma Praça da República enorme, né? E que fica também aquelas pessoas de rua, deitadas. Enfim, e lá tinha um ranceniano que ele curava toda semana. Ele curava as feridas e limpava e fazia curativo toda semana, nesse ranceniano. Aí ele falou assim: eu só vou acreditar se essa pomada é boa mesmo, se eu levar essa pomada e eu curar aquele rapaz. Olha para você ver que incredulidade, né? Porque ele já não tinha recebido dentro de um leprosário a fórmula da pomada. Ele ainda não assim mesmo, ele ainda quis saber se realmente era isso que era a verdade da coisa. E ele acabou indo toda semana. Ele ia lá na Praça da República, juntava o rapaz, fazia asepsia e passava a pomada. Toda semana. Ele fez isso durante um mês, durante 2 meses. E a pomada realmente fechou a ferida do ranceniano. Fechou. O rapaz ficou curado. Aí ele ficou impactado, né? Porque aí ele viu que ele também não estava muito, né, de acordo com aquilo que ele tinha recebido. E aí ele ficou sabendo depois, pela roupa, né, pelo traje que aquele senhor que adentrou e passou para ele a fórmula, nada mais era do que Mesmer, um grande, né, cientista que trabalhou em cima do magnetismo, né? Ele foi um dos grandes batalhadores da divulgação do magnetismo. Então, como ele também já tinha esse estudo, ficou muito fácil para ele chegar até João Nunes Maia e fazer com que ele recebesse daquela forma. Hoje o Brasil tem a pomada, é até difícil essa pomada. Nós tínhamos no centro, né, Zilda? Acabou que é difícil da gente conseguir. Olha, não consigo passar o final. Que coisa. Mas aí ele vai ver para mim. Mas aí ele acabou que ele recebendo, eu que mexi, né? Eu me conheço. Então aqui diz assim, ó. Eu contei para vocês, aí algumas cartas, a pomadinha do Vovô Pedro está aqui. Ela vem dessa maneira. E, além de mais, Mesmer falou para ele: e tem mais uma coisa, meu filho. O pagamento dessa pomada, apenas Deus lhe pague. Então, essa pomada, ela é distribuída em todo o Brasil gratuitamente. Não se tem comercialização. Já quiseram comprar a fórmula, já os grandes centros laboratoriais já quiseram ter para eles essa fórmula. Ela não é passada, porque ela é uma pomada espiritual e ela não é vendida. Essa é a composição da fórmula da pomada do Vovô Pedro. Eu achei tão interessante, olha, a força energética do mineral, o plasma vivo do vegetal, a energia circulante do animal, o magnetismo, isso que eu achei lindo, irradiante do homem e os fluidos sutis do espírito. Essa é a fórmula. Além das ervas e tudo mais,
que ele teve que batalhar para conseguir, porque tem alguns componentes da fórmula que nem se encontram as ervas aqui no Brasil, ele tem que mandar vir de fora e tudo mais. Aqui, algumas enfermidades curadas pela pomada. Eczemas e ulcerações, feridas recentes e antigas, escoriações de todos os tipos, inflamações de toda ordem, coceiras de variadas origens, furúnculos e hemorroidas, psoríase e queimadura, reumatismo de muitas ramificações, fogo selvagem, fecha ferida provocada por hanseníase. Então, aqui tem algumas, né, vamos dizer assim, porque eu acredito que seja muito mais abrangente. Eu tive dentro da minha casa um testemunho da pomadinha do vovô Pedro com a minha filha. A minha filha, de um dia para o outro, assim, apareceu uma bolinha na barriga da perna, atrás, e ela foi aumentando. Aquela bolinha foi aumentando, ela me mostrava. E eu falava, mas o que será que era isso? Parecia uma verruga, sabe? Parecia uma verruguinha, mas ela era bem escurinha. E ela foi aumentando aquela verruga. Aí eu peguei a pomadinha do vovô Pedro, passei para ela. Falei para ela assim, todo dia você toma seu banho e passa a pomada do vovô Pedro. Todos os dias, várias vezes, se for possível. Eu acho que no cabo de 15 dias, sumiu. Ela devia ter, na época, o quê? Uns 15, 16 anos. Ela está com 30. Nunca mais apareceu nada. Então, eu acredito profundamente no valor da pomada, tanto na parte espiritual como na cura material. É claro que todos nós precisamos, em primeira instância, eu acho que isso é em tudo que a gente faz e vive na vida. A gente tem que primeiro acreditar e depois ter a fé. Se você acredita e tem fé, com certeza aquilo ali será de valia profunda. Porque olha para vocês verem de que maneira que ela foi feita. E de que maneira que ela é feita. Então, ela tem tudo para dar certo. Aqui está a figura dele. Eu falei muito pouco sobre João Nunes Maia. Porque perto de tudo que ele fez por Minas Gerais, pelo Brasil, pela literatura brasileira. Os livros de João Nunes Maia, hoje, nem me parece, é muito pouco, somente a gente compra quase pelas editoras, né? Porque os livros hoje não aparece mais muito nas livrarias. Mas a editora de João Nunes Maia, eu vou passar para nós, eu não sei se o Milton me autoriza, Milton, mas é a editora Candeia. Porque sabe por que eu estou passando? Quem tiver vontade, quiser conhecer o acervo, adquirir alguns livros que não tenham dentro do nosso acervo espírita, esses livros, toda venda é destinada à confecção da pomada do vovô Pedro. Pode falar, meu bem. Oi? Pela Candeia, olha que legal. Então, isso é chique, né? Então, eu fico feliz por isso, porque, na realidade, toda a venda desses livros é destinada à confecção da pomada do vovô Pedro, que tanto bem faz a todo o Brasil e as pessoas que procuram e que conseguem, né, encontrar a pomada. Então, gente, o que eu falei dele é muito pouco. Eu tenho certeza absoluta que, durante todos esses dias da Feira do Livro Espírita, nós tivemos assim, a oportunidade de estar em contato com todos os autores que, muitas vezes, a gente não conhece. Às vezes nem o nome dele não é quase divulgado, até porque é um passar de tempo, né? Eterno mesmo, porque eu acredito, só o Chico e o Divaldo Franco. Os outros autores, eles vão passando, e eu também acredito assim, na oportunidade dos novos autores. Não é? Porque é claro que nós devemos amar e respeitar todos os autores dos livros, mas a gente sabe que a espiritualidade, ela deixa que aconteça a vinda de novos autores, com uma roupagem nova, com uma literatura moderna, às vezes assim, em nível de juventude, porque é isso que nós precisamos. Eu agradeço de coração da gente poder ter todo ano a Feira do Livro Espírito, Milton, porque
a divulgação da doutrina espírita está através da sua literatura, né? Então, cada vez mais, eu acho que a feira tem que ser divulgada mesmo, eu acho que os livros têm que ser estimulados mesmo, tanto na Casa Espírita, não é mesmo, Marisa? Lá na nossa casa, a Marisa tem um carinho grande com os nossos livros, por causa da divulgação. A doutrina espírita ela é feita através da divulgação dos livros espíritas. Não é? Às vezes um conto, um romance, às vezes vai pegar tão fundo na alma daquela pessoa que está lendo, que de repente ela fala, meu Deus, mas era isso que eu precisava para a minha vida. Até porque os bons espíritos, quando você pega um livro, um romance, um livro de autoajuda, seja o que for que você pegue, os bons amigos espirituais estão ali, insuflando em você e clareando a sua mente para que aquele livro possa apenas te fazer bem. Então, quando você lê a literatura espírita, além da literatura ser linda, além dela ser uma literatura construtiva, além dela ser a literatura espírita ser de grande valia espiritual para todos nós, ela ainda tem mais esse lado, que são os bons amigos de luz, estando ali do nosso lado, ajudando, na realidade, na assimilação daquele conteúdo que está dentro daquele livro que nós escolhemos. É interessante, mas essa que é a realidade. Então, eu acredito assim, fico feliz sempre pela Feira do Livro. Eu sempre venho aqui, eu sempre encontro livro que eu ainda não li, que eu quero ler, estou até levando também hoje, porque são literaturas que a gente não pode deixar de ler, porque fazem muito bem, não só para a nossa matéria, mas principalmente para a nossa alma. O que eu tinha que trazer para vocês do João Nunes é muito pouco perto de tudo que ele foi dentro do nosso Brasil e dentro da literatura espírita. Eu vou deixar um pensamento que ele psicografou no dia 10/11/2012. Que todos possam sentir o que nós todos sentimos de felicidade e amor, nesta hora bendita em que nós recebemos muito mais, quando estamos juntos, reunidos em nome de Jesus, quando nós estamos juntos, procurando dentro da doutrina espírita, o afago, o calor, o carinho, que os bons amigos espirituais trazem para nós. É muito mais do que aquilo às vezes merecemos. Mas se nós estamos dentro aqui, desta feira, se nós estamos todos juntos aqui reunidos em nome de Jesus, com certeza é porque nós merecemos. Então é isso que eu queria deixar para nós. Que Deus nos abençoe, que Jesus esteja sempre presente conosco, estimulando a nossa vida, estimulando a literatura na vida de todos nós, e assim abençoando sempre a Feira do Livro, que ela possa cada dia mais estar dinâmica, e ativa e maravilhosa. Eu agradeço ao Milton, eu agradeço a todos os que estão aqui na feira participando desse evento. Que Deus esteja presente com cada um de nós todos, vamos dizer assim. Que assim seja. Boa noite, amigos. Vamos orar nesse momento, né? Fechar um pouquinho as nossas atenções para o mundo exterior, tentar voltar um pouquinho para o nosso mundo interior, agradecendo ao nosso Pai por mais esse dia, agradecendo a Jesus pelo amor, pela oportunidade do trabalho, agradecendo aos amigos e espírito que estão aqui conosco, nos auxiliando, nos inspirando, trabalhando para que a doutrina espírita continue a ser divulgada, não só a outras pessoas, mas a nós próprios no movimento espírita. Querido Jesus, te rogamos a tua luz nas nossas mentes e no nosso coração, para que acima de tudo possamos fazer dos nossos braços os maiores divulgadores, das nossas atitudes e pensamentos, os maiores divulgadores da doutrina espírita e do teu evangelho. Ajuda-nos. Ajuda as nossas famílias e as pessoas que nos sustentam, nossos amigos, nossos companheiros. E nós te rogamos que abençoe também as casas espíritas e, além delas, todas as casas que, por amor ao teu evangelho, divulgam a doutrina de Jesus em espírito e verdade. Muito obrigado, amigo Jesus, amigos espirituais, que assim seja. Esta é uma oportunidade de conhecermos os autores, as suas obras, o seu testemunho de vida
e também que nós possamos conhecer um pouco das casas espíritas e dos trabalhadores que nem sempre temos a oportunidade de conhecer e conviver. E fica também a nossa sugestão para que as casas levem essas exposições para o público frequentador, porque divulgar vidas e exemplos de fidelidade ao Cristo, de exercício da mediunidade, da maneira como Kardec nos ensina, a mediunidade é uma coisa santa, é santa e deve ser praticada santamente. Esses expositores que esses autores que nós trouxemos, eles deram exemplo de exercício da mediunidade, como Kardec nos recomenda no Livro dos Médiuns, em toda a codificação. Então, é uma oportunidade também, é uma sugestão para levar para o público, porque o público da casa depois será o público da feira, que conheçam também esses autores. Muito obrigada. E amanhã temos, e no encerramento da feira, temos o grupo Presença Jovem, o grupo de arte Pensamento e Vida, que é com os componentes do grupo Presença Jovem, que é a Mocidade Espírita do Centro Espírita União Fraternal. Eles vão estar aqui representando a casa e vão nos trazer a vida e a obra de Eurípides Barçanufo para o encerramento da nossa feira desse ano. Até amanhã, então. Esperamos todos aqui. Muito obrigada.